Como eu prometi para vocês, pessoal, voltei aqui para explicar sobre esses outros três povos que habitaram a região da Mesopotâmia: os amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos lá, acompanhem comigo aqui a leitura. Por volta do ano 1900 a.C., a região da Mesopotâmia foi dominada pelos amoritas. Eles fundaram a cidade da Babilônia, de onde se expandiram e fundaram o primeiro Império Babilônico. Então, os amoritas, eles também são conhecidos como babilônios. Pode até gerar uma confusão, porque quando a gente chegar lá nos caldeus, vai ver que os caldeus também eram conhecidos como babilônios. Os amoritas, que foram os primeiros que fundaram o primeiro Império Babilônico, eles fundaram a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia era a capital do Império Amorita. Por isso que eles são conhecidos como babilônios, porque eles fundaram essa cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia era a capital do Império e ela era uma cidade muito rica e poderosa. Aí eles ficaram conhecidos como babilônios. Então, o primeiro Império Babilônico foram fundados pelos amoritas. Continuando, uma das principais fontes de estudo da história do Império Babilônico é uma estela, que é uma espécie de coluna de pedra, com inscrições feitas durante o governo do rei Hammurabi. Não sei se vocês já ouviram falar do rei Hammurabi, o Código de Hammurabi. Essa estela que ele está dizendo aí é como se fosse uma pedra que era colocada em praça pública, uma pedra grande colocada em praça pública, e nessa pedra existiam inscrições que falavam sobre as leis que foram reunidas pelo rei Hammurabi. Durante o seu reinado, o reinado de Hammurabi, ele reuniu as leis existentes e criou um dos primeiros conjuntos de leis da história. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Esse conjunto de leis é conhecido como Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? É um conjunto de leis que reuniam as leis que existiam lá na Babilônia. Aí o código baseava-se na lei de Talião. Como assim na lei de Talião? A lei de Talião quer dizer que era olho por olho e dente por dente. Ou seja, a pena dada ao infrator deveria ser proporcional ao crime cometido. Uma característica desse Código de Hammurabi, que foi criado pelos amoritas, lá na Babilônia, o primeiro Império Babilônico, é que a pessoa que cometia um crime tinha que pagar o valor equivalente ao crime que ela cometeu. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, era simples. Se um pedreiro, por exemplo, um pedreiro fizesse uma casa, a casa que ele fez caiu e matou o filho do dono, o que era que ia acontecer? O filho do pedreiro ia ser morto também. Por quê? Para o pedreiro sentir a mesma dor que o dono da casa sentiu. Então era a mesma coisa. Se, por exemplo, em uma briga, uma pessoa furasse o olho de outra, o olho dessa pessoa ia ser furado também. Por quê? Porque o crime, a pena tinha que ser igual. Então, se você furou o olho de alguém, você terá o seu olho furado. Se você cortou a orelha de alguém, terá a sua orelha cortada. Então, era igual. É por isso que a lei de Talião ficou conhecida como olho por olho e dente por dente, porque tinha que ser igual. A pena tinha que ser igual ao crime cometido, proporcional. Muitas vezes chegava à pena de morte também. Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Após sua morte, muitas revoltas populares dividiram o império, facilitando a invasão dos assírios. E a dos assírios não tem muita coisa, não tem muitas informações. Mas os assírios, eles invadiram o Império Babilônico depois que Hammurabi morreu. O império ficou fraco, as pessoas ficaram lutando pelo poder. E aí então isso enfraqueceu. As pessoas de uma certa forma deixaram de olhar os povos que viviam ao redor da Babilônia, não se preocuparam com elas, e aí essas pessoas invadiram o império. Quem eram essas pessoas? Os assírios. Que os assírios fundaram cidades como Assur e Nínive, que era a capital, e Nimrud. Sob o comando de Assurbanipal, que foi o principal rei dos assírios, Assurbanipal, que governou no século 7 a.C., o Império Assírio alcançou sua máxima extensão, abrangendo terra do Egito até a Pérsia. Então, depois que Hammurabi morreu, o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, ficou fraco, e aí os assírios aproveitaram e invadiram esse império e fundaram outro império agora. Eles governaram tudo o que era da Babilônia, conquistaram outros territórios e fundaram o Império Assírio, que foi um grande império.
Só que também não durou por muito tempo, né? Por volta do ano 610, os assírios foram derrotados pelos caldeus, também na Mesopotâmia. Então, eram muitos povos que viviam na Mesopotâmia, né? E outros ainda que viveram fora esses aqui, uns que viveram antes e outros depois. Então, por quê? Porque a região era fértil e de fácil acesso. Então, era fácil das pessoas chegarem lá e conquistarem. Se tivessem um exército forte, guerreavam e conquistavam. Então, os que nós estudamos aqui, ó, primeiro, os sumérios. Depois dos sumérios vieram quem? Quem ainda lembra? Os acadianos. Depois dos acadianos, os amoritas, que fundaram o primeiro império babilônico. Depois, os assírios, que ficaram conhecidos pela violência, eles eram bastante violentos. E depois dos assírios veio os caldeus, que fundaram o segundo império babilônico, que é o que nós estamos falando aqui, ó. Eles eram provenientes da região central da Mesopotâmia. Os caldeus fundaram o segundo império babilônico, como eu já falei. E nesse período, a Babilônia tornou-se uma das cidades mais ricas e belas da época, com a construção de muralhas, templos, palácios e torres. Então, os caldeus ficaram conhecidos por fundarem o segundo império babilônico, ficaram conhecidos como babilônicos. Por quê? Porque eles escolheram a cidade da Babilônia para ser a capital do império. Os assírios fundaram a cidade da Babilônia, eles criaram a cidade da Babilônia. Já os caldeus, mais na frente, eles escolheram a cidade da Babilônia para ser a capital do império, né? E uma das figuras mais conhecidas dos caldeus aqui do segundo império babilônico foi Nabucodonosor, né? Para quem lê a Bíblia, para quem tem esse hábito, já viu falar em Nabucodonosor na Bíblia, né? Lá no livro de Daniel, né? O rei babilônico. Contudo, né, o governo dos caldeus não conseguiu durar muito tempo. Ele não conseguiu manter a unidade territorial e foram conquistados pelos persas em 539 a.C. Ciro veio e conquistou o Império Babilônico dos Caldeus em 539 a.C. E aí sim sucessivamente. Eu coloquei para vocês aqui um mapa, né, sobre a Babilônia e seus povos. Vocês observem aí, ó. Aqui, observem na legenda que diz o seguinte: ó, o domínio da civilização suméria, essa partezinha verde. Se vocês observarem, os domínios dos sumérios não eram muito grandes se comparado aos dos outros. Depois veio o Império Acadiano, né, a extensão máxima do Império Acadiano. Se vocês observarem essa parte em laranja, meio amarelado, laranja, já era maior um pouco do que os sumérios, né? Os sumérios, veio os acádios. Depois dos acádios foi o primeiro Império Babilônico. Essa parte aqui que está em lilás no mapa, observe, era maior do que o dos sumérios, mas menor do que o dos acadianos. Depois dos acadianos veio o que? Os assírios, que é essa linhazinha que está em rosa. Se você observar, maior do que os outros, né? Porque eles conquistaram territórios que os outros não conquistaram. Foram até o Egito. Depois dos assírios, né, sob o comando de Assurbanipal, veio a extensão máxima do segundo Império Babilônico, que era um pouco menor do que a dos assírios, mas também era um grande território, que ia até lá perto do Egito, né, sob o governo de Nabucodonosor II. E agora, para vocês, tem uma pequena atividadezinha para vocês copiarem, responderem perguntas, copiarem perguntas e respostas e me mandarem lá no meu privado. Valeu, e na próxima aula a gente dá continuidade ao estudo desses povos, das civilizações fluviais, e a gente vai começar a falar sobre a civilização egípcia, né? As características que tinham em comum a civilização egípcia e a Mesopotâmia. Até a próxima aula, fiquem com Deus.